Olá, irmãos. Hoje vamos falar sobre um tema que existe entre nós. E esse tema é sobre as mentiras de Satanás para nos enganar. No livro de João, Jesus disse bem claro que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele fala é verdade. Por isso, o objetivo maior do diabo é enganar as pessoas, para que elas continuem cegas e não sigam os caminhos de Deus. Entenda que quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, decidimos obedecer os ensinamentos escritos na Bíblia, o inimigo se levanta e faz de tudo para nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. E assim, ele usa pessoas para tentar nos convencer de que estamos perdendo tempo, que o caminho não é este, criar situações que nos geram medo, dúvida e sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos ou não podemos vencer o pecado e sermos perdoados e libertos completamente. Forte isso, né? Mas como Jesus nos alertou, dizendo que ele, o nosso inimigo, é mentiroso, e se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficaria muito mais fácil derrotá-lo. Então, preste atenção em quais são essas mentiras. A primeira mentira: a palavra de Deus não é verdadeira. A principal mentira que o diabo quer que nós acreditemos, ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheia de contradições. Quantas vezes já ouvimos isso por aí? Mas fato é que, se a Bíblia não fosse inspirada por Deus, já teria sido extinta da humanidade há muito tempo. Pense quantas guerras já existiram para tentar destruí-la. Quantas pessoas perseguidas, mortas, torturadas por acreditar no que nela está escrito, mas, no entanto, a Bíblia é comprovadamente o livro mais lido do mundo. Mesmo a ciência comprova sua veracidade. A Bíblia contém 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrita por cerca de 40 autores em épocas completamente diferentes uma das outras, e todas se encaixam perfeitamente apontando Jesus é o Salvador enviado por Deus. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelação do plano de salvação para a humanidade através de Jesus Cristo. Desde que a serpente enganou Adão e Eva, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz. E com isso, cada vez mais, as pessoas têm sofrido as grandes consequências pela desobediência a Deus. Então, nunca se esqueça disso. O mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia certamente se cumprirá no mundo. Tanto é que ao abrir ou assistir os jornais, que você verá que tudo que está escrito na palavra viva de Deus está se cumprindo fielmente. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, está escrito assim: Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A segunda mentira: Deus vai abrir uma exceção para você, porque o seu caso é diferente. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode cometer este pecado. Você é merecedor. Você já caminha com o Senhor na igreja há tantos anos. Deus não vai se importar se você às vezes der umas escapadinhas de vez em quando. Mas eu nunca vi
uma passagem na Bíblia onde Deus abre exceções de pecados para ninguém. Exemplo disso é que nem os maiores homens da Bíblia tiveram exceções. Que dirá nós? Davi foi ungido rei de Israel. E a Bíblia fala que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E nem ele se escapou das consequências dos seus erros e pecados. Ele se deitou com uma mulher casada e logo em seguida sentiu o peso da mão de Deus dessa relação. Nasceu um filho que veio a falecer e Davi passou dias de muita dor e angústia. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 18, relata esse episódio. Preste atenção. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele, para ele o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Como vocês podem ver, Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, Deus nos perdoa todas as vezes que pecamos, graças aos sacrifícios de Jesus na cruz. Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados quando foi morto. Mas diferentemente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências de viver pecando. Então não se esqueça, Deus não abre exceções quando fazemos o mal ou continuamos na prática do erro intencionalmente. Por esta razão, pense muitas e muitas vezes antes de se afastar dos caminhos de Deus, pois o preço é alto, tanto que ele deixou um aviso para nós. Em Romanos 6, versículo 22 e 23, diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A terceira mentira. É possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia e sem orar? Essa é uma das mentiras mais perigosas em meio a tantas, claro. Porque ele não fica feliz e satisfeito quando alguém se converte aos caminhos do Senhor. A verdade é que um crente que não congrega, não ora, não se alimenta da palavra, ele fica fraco e exposto aos ataques do inimigo. Veja o que está escrito em Efésios 6, versículo 13 ao 18. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau, pois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus diz que devemos nos revestir das armaduras espirituais de Deus. A quarta mentira do diabo: todos os caminhos levam a Deus. Essa mentira é a mais comum que ouvimos de pessoas de outras religiões. É que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Mas essas afirmações são, na verdade, grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, como ele mesmo disse em João 14:6. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a cada dia que passa, Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam e ensinam a paz e o amor, como se elas fossem simplesmente caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas como falamos e voltamos a falar, a verdade é que não há outro caminho. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, Deus nos deixou este ensinamento: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, irmãos, esses caminhos que o homem inventam são, na verdade, atalhos que, quando chegam ao fim, dão em um grande abismo. Por isso, peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, através desse vídeo, que todos aprendam a reconhecer as várias mentiras e artimanhas que o diabo tenta nos convencer todos os dias, continuamente. E só há um meio de não sermos enganados: conhecendo a verdade que está unicamente em Jesus. Assim, quanto mais você ler e passar tempo conhecendo a Bíblia, orar e ouvir a palavra de Deus na sua igreja e abrir o seu coração para Deus entrar e morar, mais você conseguirá se identificar e fugir sem dar ouvidos para as mentiras do diabo. Amém? Essa é mais uma mensagem e mais um vídeo do canal Nem Só de Pão. E se você gostou, peço a todos que compartilhem com os seus amigos esse vídeo, se inscreva no canal por gentileza, ative o sininho e que Deus abençoe a todos. A paz.